dia, amados irmãos e irmãs, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa casa de oração, a casa do Senhor, para juntos cultuarmos a Deus, adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade, em espírito e em verdade, como Ele merece, e cantar louvores ao Senhor. Que tenhamos também um coração quebrantado, preparado para receber as ministrações de Deus na nossa vida nesta manhã de domingo, através dos louvores, através das orações e através da palavra que será também ministrada durante este culto. Que Deus possa falar profundamente ao seu coração, trazer uma palavra na sua vida e que todos nós saímos daqui abençoados, edificados na palavra e que Deus então esteja agindo com liberdade, com poder e com graça em cada vida, em nome do Senhor Jesus. Damos as boas-vindas a todos e nós queremos então convidar os amados, por gentileza, a se colocarem em pé, e nós vamos ter nesse momento uma palavra de oração. E eu vou pedir para o nosso irmão Manuel João, nosso irmão Manuel João estará orando ao Senhor neste momento. Oremos ao Senhor. Obrigado pela oportunidade de nos ajudarmos na tua presença. Esteve connosco durante este dia, durante este grupo e nos grupos que vão ser feitos nas outras missões. Amém, sim, amém. Os irmãos podem sentar e sentados vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Colossenses, no primeiro capítulo, a partir do versículo 13. E nós faremos agora uma leitura devocional nesse texto de Colossenses, capítulo 1, versos 13 a 23. Está ali no Data Show. Se os irmãos preferirem, podem acompanhar a leitura por ali. Diz assim a palavra do Senhor: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós, outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém, amados? Deus nos abençoe. Neste momento nós vamos passar a palavra ao nosso ministério de louvor e adoração, a nossa irmã aí na condição desse momento. Que possamos então louvar ao Senhor com alegria, com todo o nosso coração. Amém. É um texto maravilhoso que acabamos de ler sobre Jesus e que nos fala não só sobre a sua pessoa, aquilo que Ele é, que Ele significa, mas também o seu sacrifício por nós. É algo tão sublime, tão maravilhoso. E isso nós vamos louvar e vamos cantar esta manhã. Vamos cantar a Jesus. Vamos ficar em pé e vamos iniciar um corinho do nosso livro de hoje. E tal como iniciava esta leitura, nós somos
fomos libertos, fomos tirados do império das trevas para o reino da luz. Então nós somos um povo liberto pelo sangue de Jesus. Vamos louvá-lo por isso. Nos garantir a vida eterna através do sacrifício de Jesus. E queremos continuar realmente falando deste Jesus, e como diz o Rodrigo, vamos cantar o próximo. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. E ainda nós dizemos, há um só Deus sobre as nações, há um só Senhor de tudo, e no seu nome há salvação. Jesus Cristo é o Senhor de tudo. Vamos louvá-lo. Senhor
Jesus, sobre o que Ele fez, que o dia virá, e termina a última estrofe dizendo que os ouvidos dos homens precisam de ouvir este Salvador. Essa tarefa é nossa. Falarmos sobre Jesus aos outros, louvarmos este Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. E enquanto isso nós vamos fazer referência aos aniversariantes que temos esta semana. Então temos a Cândida Cabral lá em São Miguel. Penso que aqui presente não estará mais ninguém como esta semana que passou. Não? Nós damos graças a Deus pela vida desta nossa irmã, que o Senhor continua a ser com ela. Em termos de anúncios, continuamos a lembrar a agenda que o pastor Vítor Maia está a produzir, que será para 2022, uma agenda com pequenos... Oi? Peço desculpa que isto está um bocadinho... uma agenda que inclui pequenas meditações, na palavra, uma reflexão para cada dia. E aqui o que importa é, se alguém estiver interessado em ter esta agenda, por favor, contacte o pastor Osvaldo para que ele possa fazer a reserva e o pastor Vítor Maia vai produzir mediante as reservas que tiver. Também temos da parte da caminhar um anúncio das sessões de ação de sensibilização e capacitação da BS3. Vai ser no dia 28 de setembro, pelo Zoom, às 6h30 da tarde, e o tema é Como anda o seu humor. Será a nossa irmã Mirtes, a oradora, e como sabem, é grátis, qualquer um pode assistir, temos é que nos inscrever, portanto, é aceder ao site da Caminhar
e lá estão todas as informações para fazer as inscrições. Pastor, outros anúncios, por favor? Queremos lembrar os irmãos e pedir orações pelos trabalhos nas nossas missões hoje à tarde. A missão do Montague Gil com a família Davi, a missão da Tramalha estará o nosso irmão Antônio Albino, eu estarei no Mirim, ministrando a palavra e celebrando a Santa Ceia, juntamente com aqueles irmãos. Então, orem, por favor, pelas atividades em nossas missões hoje à tarde. E no próximo sábado nós vamos ter a convenção da UIECP, a 35ª convenção. Então, as nossas igrejas estarão representadas nessa convenção, Pai Pires, Chelas e Confessor. E esta reunião vai ser aqui em nossa igreja no próximo sábado, durante todo o dia praticamente. Das 10 até as 18 horas, estaremos aqui então nesta grande reunião, nessa importante reunião da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais Portuguesas. Pedimos que os irmãos orem em favor desta reunião. E se algum irmão deseja participar da reunião, por favor, me avise para que nós tenhamos a ideia do número de pessoas que estarão a participar. Ontem, na nossa Assembleia Extraordinária de Membros, nós definimos os delegados que estarão a representar a nossa igreja, 5 delegados efetivos e 2 delegados suplentes. Então, orem também em favor desta grande reunião. Nós vamos eleger uma nova diretoria, vamos também discutir e aprovar o plano diretor, que vai nos orientar durante 3 anos. Então, é uma reunião muito importante na nossa denominação e pedimos que os irmãos estejam então a orar em favor dela, em nome do Senhor Jesus. Os irmãos estão a anotar a ausência de vários irmãos. Alguns tiveram compromissos fora daqui de Confessor e tiveram que se ausentar. Então, os 3 diáconos hoje, estamos sendo os 3, o Pedro Silva, que teve compromisso em Lisboa, o diácono Carlos também foi para a região do Algarve, e o diácono João Pedro, né, que foi também para Lisboa, porque eles vão fazer uma reunião no Conselho Fiscal para trazer o relatório, o parecer na reunião da UIECP no sábado. Então, tivemos que se ausentar para fazerem esta reunião. Vários irmãos tiveram dificuldade de vir, estão sentindo aí a ausência de vários irmãos, inclusive do Duarte, né? Nosso irmão Duarte, ele já não estará mais conosco aqui em Confessor. Ele foi para estudar lá em Aveiro, juntamente com o Pedro, né? Pedro também está a estudar lá, para fazer uma formação, tem 3 anos essa formação, então estará fora por um tempo e virá esporadicamente, né, aqui a Confessor e participará então de alguns cultos quando ele estiver aqui em Ponto de Soura. Então, ore pelo Duarte, ele deixou um abraço à igreja, pediu desculpas por não poder se despedir, porque teve que ir urgentemente às pressas para lá, mas ele deixou um abraço fraterno na comunidade. Vamos orar pelo Duarte, para que Deus o abençoe nesse curso, nessa formação que ele vai fazer ali, nessa linda cidade de Aveiro, né? Em relação ao local, ele não vai ter problema nenhum, porque é uma cidade maravilhosa. Então, que nós vamos estar a orar, então, em favor do nosso querido irmão. Queremos também informar os amados do falecimento da irmã Maria Quitéria Rosário, lá de Fortes Barrão. O sepultamento foi na sexta-feira, nós estivemos ali, então, celebrando a cerimônia fúnebre. Que os irmãos estejam a orar, então, em favor dos familiares da nossa irmã Maria Quitéria. E também queremos falar aos irmãos sobre a chegada da família Lopes, que é o pastor Aldeir, a Nicéia, o Felipe e o Daniel, essa família missionária que vem para trabalhar conosco, estará chegando no dia 27 de outubro, de manhã. Então, no próximo mês, dia 27, já estaremos a receber então esses irmãos. Eles são de São Luís do Maranhão, lá no Nordeste do nosso Brasil, né? O Brasil é imenso, então eles vivem lá no Nordeste, e a sua igreja e a ECM, Missão Cristã Europeia, estão enviando esses missionários para cá, estavam nos ajudando aqui no Alentejo, de uma forma específica aqui em Ponto de Soura. Então, olhe pela viagem dos irmãos, o visto saiu, graças a Deus, nós oramos pelo visto e o visto saiu, e a família então estará vindo. E nós queremos pedir a cooperação dos irmãos aí com sugestões de moradia, né, para eles. Os irmãos sabem de alguma casa boa, mobiliária, a gente fala assim, boa e barata, né? Está difícil de achar, né? Mas se tiverem aí conhecimento de uma casa ou de um apartamento, né, por favor, nos comunique que nós vamos ver que precisamos então preparar a chegada, né, da família no mês de outubro. E o último aviso é em relação à retomada das nossas atividades aqui na igreja no mês de outubro.
Então, esse mês de setembro permanece como está, mas a partir do primeiro domingo de outubro, nós não teremos mais 2 cultos, teremos um só culto, voltaremos, como éramos antes da pandemia, um culto às 11h15 e a escola dominical às 10 horas. Então, os irmãos que gostam, que participam da escola dominical, poderão vir às 10 horas para a escola dominical e às 11h15 teremos então o nosso culto matinal. Então, um único culto, não teremos mais 2 cultos a partir do mês de outubro. Ok? Durante a semana, nós vamos continuar com as lives. Estamos a pensar também a colocar um outro culto, né, no outro dia. Estamos a avaliar ainda isso. Ok? Que é o nosso culto de oração, de estudo bíblico. E vamos ver como vamos fazer. A ideia é de manter os dois, né? Tanto na live que fazemos, talvez no outro dia, e o culto então de estudo bíblico e oração na quarta-feira. Mas estaremos a informar os irmãos a respeito disso. Bom, então, em relação aos domingos, os irmãos fiquem atentos, porque também nós não vamos ainda eliminar tudo, né? Então, houve essa flexibilização, essa reabertura e esse desconfinamento. Então, nós estamos a seguir as orientações do governo e da DGS, né? Da Direção Geral de Saúde. Então, nós temos que cumprir as regras, cumprir as leis. Então, teremos que continuar a usar máscaras aqui no recinto, temos que observar o distanciamento de 1 metro. A orientação é que a família fique sempre junto, né, no mesmo banco, as pessoas próximas, para que possa sobrar, né, lugar para outras pessoas, porque não podemos superlotar o local. Estamos autorizados a ter 75%, né, apenas da capacidade do templo, que é a média que nós estamos a ter, né, todos os domingos, 75, 80 pessoas. Então dá para fazer um único culto. Então, por favor, comuniquem aos demais, né, que aqui estiveram, nos ajudem nessa divulgação. A partir do mês de outubro, então voltaremos como éramos antes da pandemia. E que Deus nos abençoe. Amém? Muito obrigado. Amados irmãos e irmãs, o texto onde basearemos a nossa meditação e reflexão nessa manhã de domingo encontra-se na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, primeiro capítulo, versículo 21, e depois no capítulo 3, a partir do versículo 7. Filipenses 1, 21 e Filipenses 3, de 7 em diante. Convido os amados a se colocarem em pé, em reverência ao Senhor e à sua palavra, para procedermos então com essa leitura. Filipenses capítulo 1, verso 21. Apenas esse versículo vamos ler em conjunto, vamos ler todos juntos esse texto, e depois leremos em Filipenses capítulo 3, versículo 7 em diante. Vamos ler juntos? Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mais uma vez. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém. Agora Filipenses capítulo 3, de 7 a 11. Diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém, amados? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus, pela tua palavra. Essa é uma palavra viva, eficaz, digna de inteira aceitação.
Fala conosco através da palavra. Nós queremos ouvir a tua voz. Queremos aprender de ti, queremos aprender da tua palavra. Ilumina as nossas mentes para entender, para percebê-la com clareza. E quebranta, amolece, ó Deus, os nossos corações para recebê-la com humildade. De maneira que essa palavra, Senhor, venha transformar a nossa vida. Fica à vontade entre nós, ó Deus, e ministra a tua palavra ao nosso viver. Assim oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Todos podem sentar. De onde eu vim? Qual é a minha origem? Qual é a minha natureza? Quem de fato eu sou? De onde eu vim? Por que e para que eu estou aqui? Qual é a razão da minha existência? Qual é de fato o verdadeiro sentido da vida? Por que eu existo? Há propósito para a minha vida nesse mundo, nessa terra? Ou será que eu sou fruto do acaso? Eu estou aqui por acaso? Há algum propósito determinado, definido para a minha vida nesse mundo, nessa terra? Por que e para que eu estou aqui? E para onde eu vou depois da morte? Depois que partir deste mundo? Será que existe de fato uma vida além túmulo? Será que existe de fato uma vida eterna a ser vivida? Para onde eu vou quando partir deste mundo? Como é a eternidade? Existe de fato uma eternidade? Essas são as três grandes indagações, ou questões, ou perguntas que têm permeado a mente e o coração da humanidade durante milênios. Na verdade, essa história não é nova. Embora a partir do século XVIII, alguns grandes filósofos tentaram explicar, entender e explicar o verdadeiro sentido da vida, essas questões remontam os tempos da filosofia. A filosofia nasce na Grécia Antiga, mas é antes da filosofia. Eu acho que essas questões acompanham a humanidade logo após Gênesis 3. Logo após a queda do ser humano e a sua expulsão do jardim do Éden. Quando o homem desobedece a Deus, se rebela contra Deus e é expulso do jardim e perde então aquela comunhão íntima, estreita com o Senhor. E eu entendo então que a partir do momento em que o homem foi expulso do jardim, essas grandes questões começam então a surgir na mente e no seu coração. E ele então tenta encontrar as respostas em vários lugares. E nós percebemos então que a filosofia, por mais importante que seja, ela não traz as respostas que nós precisamos. Porque essas respostas nós de fato só vamos encontrar na palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada é que traz a nós a resposta de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos quando partirmos deste mundo. E o verdadeiro sentido da vida nós só podemos encontrar quando reencontramos Deus, quando encontramos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, quando voltamos para o Senhor. A partir do século XVIII, da era cristã, vários filósofos tentaram entender e explicar o sentido da vida e apresentaram então várias teorias, vários pensamentos e várias filosofias a respeito do sentido da vida. E essas filosofias têm permeado e têm também moldado não só o pensamento, mas também o comportamento da humanidade em todos os continentes, não só na Europa, mas em várias partes do mundo. Então nós vemos a influência dessas filosofias em várias áreas, na arte,
no cinema, na poesia, na música, na literatura. Elas nos acompanham mesmo no que nós não tenhamos plena consciência disso, ou seja, conscientes ou inconscientemente, nós somos influenciados por essas filosofias, somos influenciados por esses pensamentos. Surgiu, por exemplo, o niilismo. O niilismo, ao tentar explicar o sentido da vida, o niilismo diz que não existe propósito, de forma geral, porque existem vários niilismos, né? Não existe só um niilismo. Mas, de forma geral, o niilismo, que permeia toda a Europa e influencia também a América e várias partes do mundo, o niilismo diz que não existe propósito para a vida. A gente apenas vive. E eu creio até que o niilismo tem sido o causador de muitos suicídios. Olha, porque se não existe propósito para a minha vida, para a minha existência, então por que e para que eu estou a viver? Então o niilismo tem influenciado a muitas pessoas. Nomes, né, como Hegel, Nietzsche, né? Nietzsche é muito falado hoje nas universidades, Heidegger, Schopenhauer, né, são os grandes filósofos aí, expoentes do niilismo. Além do niilismo, e nós temos aqui universitários, né, que podem confirmar o que eu estou a dizer, como o niilismo influencia as universidades, surgiu também o existencialismo, né, e eu vou falar depois um pouquinho mais a respeito do existencialismo, porque eu não sou existencialista, mas eu gosto muito, né, da teoria, da filosofia existencialista, tendo como seu mentor Kierkegaard, né? Kierkegaard, mas também Dostoiévski, Nietzsche, Sartre, foram os expoentes do existencialismo. Além do niilismo e do existencialismo, surgiu mais recentemente a filosofia do absurdo. Então diz, o viver é um absurdo. Não vale a pena tentar explicar a vida, porque a vida é um absurdo. Com Camus, o Albert Camus, é assim que se escreve, né? O Albert Camus. Então, a teoria ou a filosofia do absurdo. Mas eu não estou aqui para falar a respeito de filosofia, estou aqui para falar da palavra, eu estou aqui para ministrar a palavra. Mas os irmãos percebem que essas teorias, essas filosofias, têm influenciado a mentalidade do homem do século XX e também do século XXI, do homem moderno e do homem pós-moderno. Isso está presente em todos os lugares, mesmo que muitas vezes não percebamos. Falando a respeito do existencialismo, conforme eu disse, né, o pai do existencialismo foi um homem chamado Søren Kierkegaard. Ele foi um teólogo e filósofo e pastor dinamarquês, um pastor luterano, que viveu na Dinamarca no século XIX. O nome dele, Søren Kierkegaard, significa Severino do Cemitério. Esse é o significado de Kierkegaard. E ele foi, então, um dos grandes nomes, né, do existencialismo. Mas o que era o existencialismo? Além de Kierkegaard e outros nomes também trabalharam essa filosofia, como Dostoiévski, o próprio Nietzsche, né, Heidegger, Paul Sartre, foram homens que trabalharam também essa visão do existencialismo com opiniões diferentes. Kierkegaard, ele apresenta então 3 patamares, ou 3 estádios da existência humana, e fala então a respeito de 3 saltos que nós damos a esses estádios. E são saltos de fé, na verdade. Alguns afirmam que Kierkegaard foi o mentor, né, dessa expressão, salto no escuro. Mas Kierkegaard nunca afirmou isso, na verdade, né? Porque na verdade não é um salto no escuro, é um salto desses 3 estádios que eu vou apresentar aos amados. E é de Kierkegaard também que surge essa expressão que nós usamos muito. Quando alguém está com problemas, quando alguém está em crise, né, na sua vida, a gente diz que ele está em crise existencial. Não é isso? É uma crise existencial, que é a crise da sua existência. Então, é essa angústia, esse conflito inexplicável que muitas vezes as pessoas se encontram, né, nos dias de hoje. Quais são então os 3 estádios apresentados por Kierkegaard? O primeiro é o estádio estético. O estádio estético, que tem a ver com as sensações, que tem a ver com os prazeres. Então, o primeiro salto que nós damos
para encontrar o sentido da vida é nos entregarmos aos prazeres da vida. E nós sabemos, amados, que nós jamais vamos encontrar o sentido da vida entregando-se aos prazeres. Você conhece muito bem a sua história, eu conheço muito bem a minha história, e a história de muitos aqui. E nós tentamos encontrar contentamento, o sentido da vida, a alegria do viver, nos prazeres. Alguns entregam-se ao trabalho, achando que o trabalho vai trazer sentido para a sua vida. Mas o vazio existencial continua na sua alma, porque o trabalho não traz o sentido para a vida, embora o trabalho seja importante. Outros entregam-se aos estudos, não é isso? E querem ter diplomas e certificados atrás de certificados, e tentando então encontrar realização nos estudos, faz a graduação, a pós-graduação, o mestrado, o doutoramento, o pós-doutoramento, e acha que pode encontrar o sentido da vida nos seus estudos, nos seus certificados, nos seus diplomas. Embora tudo isso seja também importante, mas isso não traz sentido para a nossa vida. Outros entregam-se aos prazeres, às noitadas, às farras, lá no Brasil, às baladas, achando que podem então encontrar o sentido da vida nas paixões do mundo, nas festas, nas bebedeiras ou bebedices, no álcool, nas drogas, na prostituição. E muitos então entram em crise ao ir por este caminho, porque a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas no seu fim são caminhos de morte. É o que nós temos percebido a cada dia, porque na verdade são caminhos de morte. Outros acham que podem encontrar a felicidade e o sentido para a sua vida nas viagens. É maravilhoso viajar, não é? Eu gosto muito de viajar. Mas a gente viaja, mas aquele vazio existencial continua existindo. E quando a gente volta para casa, o vazio aumenta porque a gente tem as contas ainda para pagar da viagem que fizemos. E aí bate o desespero total. E a angústia total, Os cartões de crédito precisam ser cobertos no mês seguinte e assim por diante. Porque nós não encontramos o sentido da vida, a razão da nossa existência nas sensações, nos prazeres, nas paixões, que é esse estágio estético que Kierkegaard fala. E muitos então dão esse salto para esse estágio estético. O segundo estágio é o estágio ético. Ou seja, aquele que tenta ser eticamente correto em tudo, ou moralmente correto em tudo, que envolve a ética e a moral. Então eu posso ser um cara legal, um gajo decente, eu posso ser um bom homem, posso ser responsável, um bom profissional, honrar os meus compromissos, pagar as minhas contas, ter reputação, uma boa reputação perante a comunidade, perante a sociedade. Eu posso ser um homem eticamente correto perante tudo e perante todos. Posso ser um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho. Mas nós também entramos em crise porque sabemos que nós não conseguimos ser 100% éticos em tudo e em todo o tempo. Porque somos pecadores, falhos, caídos, e então entramos em crise, entramos em frustração porque nós não conseguimos. Essa é a grande verdade. Por nós próprios, jamais conseguiremos ser plenamente éticos em tudo e ter essa vida que nós desejamos, porque nós não encontramos também o sentido da vida nesse segundo estágio, que é o estágio ético. O terceiro estágio apresentado por Kierkegaard é o estágio religioso, que é quando então nós abraçamos uma religião. Mas Kierkegaard, na verdade, vai além disso. Quando ele fala do estágio religioso, ele não está apenas falando a respeito de meras práticas religiosas, porque nós sabemos que há muitas religiões no mundo, e por mais que essas religiões tenham bons princípios, elas nunca trazem o verdadeiro sentido da vida, da nossa existência, nem o próprio cristianismo. Porque, na verdade, o sentido da vida nós não encontramos na religião. Você pode ser religiosamente correto, ser um bom religioso, vir à igreja, ser dizimista, honrar os seus compromissos, e ainda assim
perceber que a angústia continua lá no profundo da alma. Porque o mero ato religioso, as práticas religiosas, os rituais que estamos acostumados, não podem trazer plenamente o sentido para a nossa vida. Eu digo que Søren Kierkegaard não estava pensando apenas na prática religiosa, porque no seu tempo, no século XIX, lá na Dinamarca, de onde ele era, a religião também estava em crise, inclusive a religião protestante. E nós sabemos que o cristianismo, amados, embora tenha trazido muitas coisas boas, nós temos também um lado sombrio do cristianismo, um lado terrível do cristianismo, principalmente o cristianismo católico romano, que matou muita gente ao longo da história, ao redor do mundo, aqui mesmo em Portugal. A Inquisição, né, que veio da Espanha, a espanhola foi mais terrível do que a portuguesa, mas aqui a igreja perseguiu muita gente. Eu estava essa semana assistindo os vídeos a respeito dos judeus, né, que foram perseguidos aqui em Portugal, a forma como muitos judeus foram mortos, outros foram forçados a se converterem, né, ao cristianismo católico romano para não serem perseguidos. Aqueles que eram considerados hereges, que foram queimados em praça pública, existe até um monumento lá no Rocio, né, em memória. Então, a história do cristianismo na Europa também não é muito boa. Eu acho que foi até o causador desse ateísmo e desse secularismo que nós estamos a viver nos dias de hoje, por causa da crise que se instaurou dentro da igreja. A igreja católica, em alguns lugares também nas igrejas protestantes. Porque a história da igreja protestante também não é sempre colorida, não é sempre bonita. Há problemas também dentro do protestantismo que nós precisamos enfrentar e vencer. Então nós não encontramos o sentido da vida na religião, e é por isso que muitos até têm abandonado a religião. O mundo dos desigrejados, né, o número dos desigrejados tem aumentado a cada dia por causa da decepção com essa instituição chamada igreja. E tem se afastado da igreja por conta disso. Pessoas muitas vezes são machucadas, são agredidas, ofendidas dentro das comunidades cristãs, porque nós não encontramos o sentido da vida na religião. Então, que salto nós precisamos dar? É o salto proposto até pelo próprio pastor Kierkegaard, que é um salto de fé, um salto no Deus da promessa, um salto no Deus que é Senhor de todas as coisas. É esse salto maior, esse salto no transcendente, mas também esse salto no imanente. É um salto de fé no Senhor, que implica numa entrega, num depósito total da nossa vida, da nossa existência, nas mãos do Senhor. E quando nós damos, então, esse salto sobrenatural, esse salto de fé, nós encontramos as respostas para essas três questões da nossa vida: de onde eu vim, por quê e para quem estou aqui, para onde vou. Quando partir desse mundo, nós encontramos o sentido da vida, nós encontramos a razão da nossa existência, quando nós nos entregamos totalmente ao Senhor e conhecemos a Deus de uma forma íntima e profunda, através de um encontro real com o seu Filho Jesus Cristo, que veio a esse mundo, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, para que através de Jesus pudéssemos ter vida, vida verdadeira, vida abundante, vida eterna, para que a nossa vida tenha sentido nesta terra. Louvado seja o nome do Senhor. É esse salto maior nós precisamos dar todos os dias, principalmente quando somos confrontados com as circunstâncias difíceis do nosso viver, darmos esse salto de fé no Senhor. E Kierkegaard usou exatamente o exemplo de Abraão para falar a respeito desse salto de fé, quando Abraão recebe a ordem de Deus para sacrificar o seu filho Isaac. Ali ele tinha que dar de fato um salto de fé, crer na promessa, mas acima de tudo crer no Deus da promessa. Deus tinha dito a ele que faria dele uma grande nação, que lhe daria uma descendência, e depois de velho ele tem Isaac como filho, e de repente Deus se volta para ele e fala: mata Isaac, sacrifica Isaac. Quer salto de fé maior do que esse, amados? A convicção de que Deus de fato é o Jeová Jiré, é o Deus da provisão ou da previdência, a providência. Deus proverá.
E ele então dá esse salto de fé. E o sobrenatural então se revela ali naquele lugar, e nós conhecemos muito bem a história de Abraão. É esse salto que nós precisamos dar, mesmo que olhando para um lado e para o outro, e percebamos que essa pode ser uma atitude absurda aos olhos dos homens, né? Porque essa ordem de Deus a Abraão era, de fato, humanamente falando, uma ordem absurda. Mas é através desses absurdos sobrenaturais que nós temos experiências profundas com o Senhor e conhecemos a Deus de uma forma mais íntima e profunda e crescemos na nossa fé e na nossa relação com Ele, na nossa caminhada com Ele. E à medida em que nós caminhamos com Deus, mais nós vamos encontrando o sentido para a nossa vida nessa terra, porque a vida sem Deus não tem sentido, a vida sem Jesus não tem sentido. E quando o homem então afastou-se de Deus, ele perdeu o sentido da sua existência nesse mundo. E nós percebemos isso de uma forma muito mais profunda e clara na experiência desse homem de Deus do passado chamado Paulo, antes Saulo de Tarso. A experiência de Paulo ela é extraordinária. Foi um homem que de fato encontrou as respostas para essas 3 questões que envolvem a vida do ser humano nessa terra. E como ele encontrou as respostas? Encontrou-as através de um encontro com o Senhor Jesus na estrada de Damasco. Mas antes de falarmos especificamente sobre isso, que é o texto que nós lemos hoje, nós precisamos nos reportar ao passado de Saulo, ou ao passado de Paulo. Quem era Saulo? Quem era Paulo? Antes de Atos capítulo 9. Antes desse seu encontro com o Senhor Jesus. Quem ele é? Ele mesmo apresenta o seu currículo e a sua história aqui em Filipenses, capítulo 3. Acompanhe comigo, por favor. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 4, que diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne, ou seja, em mim mesmo, em mim próprio. Bem que eu podia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse era o seu currículo. Ele foi educado aos pés de um dos maiores sábios da sua época, que foi Gamaliel. Então ele entendia tudo de filosofia, entendia tudo de teologia, conhecia profundamente toda a lei judaica, os princípios da lei, toda a história do seu povo, porque ele era hebreu, conforme ele disse, então ele conhecia toda a lei, conhecia toda a tradição judaica, era da linhagem de um partido, político, religioso do seu tempo, que eram os fariseus, que eram considerados os separados, Então a linhagem dos fariseus, além dos fariseus, havia os saduceus, havia os doutores da lei, haviam os escribas. Então ele era da linhagem dos fariseus, dos principais grupos religiosos do seu tempo. Ele apresenta o seu currículo, ele coloca no currículo também o fato dele ser perseguidor da igreja. Por quê? Ele coloca isso no seu currículo. Porque ele achava que quando ele perseguia a igreja, prendia, matava os cristãos, perseguia o cristianismo, ele estava servindo a Deus. Então esse era o propósito da sua vida. Servir a Deus, servindo a sua religião, o judaísmo, porque o cristianismo que nasceu tornou-se uma ameaça ao judaísmo. Então, tendo cartas brancas do Sinédrio, a liberação do Sinédrio, Paulo então era um homem importante, era o terror da igreja, era o terror dos cristãos do seu tempo, e ele achava que estava certo. Então o propósito da sua vida era perseguir a igreja, e ele achava que fazendo isso ele estava agradando a Deus, e ele então coloca no seu currículo: eu era perseguidor da igreja. Mas o que Jesus então revela a Paulo? Revela na verdade o seu estado de miséria, o quão perdido na verdade ele estava. Isso começa então
com a sua experiência na estrada de Damasco, em Atos capítulo 9. Ele estava indo para Damasco com o objetivo de perseguir e prender os cristãos. E ali na estrada de Damasco, Jesus revela-se a ele. Jesus o encontra na estrada de Damasco. E ele cai, prostrado no chão, fica cego, por vários dias, porque o próprio Cristo ressurreto aparece a Saulo ali na estrada de Damasco. E esse encontro de Saulo com Jesus mudou radicalmente a sua história, a sua vida e o curso da sua vida. E nesse encontro com Jesus, Paulo então encontra a razão da sua vida, o verdadeiro sentido da vida, porque a sua vida muda radicalmente nesse encontro com Jesus. Então nós podemos afirmar, amados, nós encontramos ou resgatamos o verdadeiro sentido da nossa vida, da nossa existência neste mundo, quando Jesus nos encontra e quando nós nos encontramos com Jesus. Isso se dá então no dia da nossa conversão, no dia em que nós nos quebrantamos diante dele e reconhecemos o nosso estado de pecado, de prostração, de miséria, de ignorância e de morte. Nesse dia em que nós reconhecemos o quanto nós realmente precisamos dele e que nós não podemos jamais encontrar as respostas fundamentais para a nossa vida em nós próprios e nem nesse mundo. Nesse dia então, amados, o Senhor nos alcança, transforma a nossa vida e dá a nós o verdadeiro sentido da vida, o dia da nossa conversão. E foi exatamente isso que aconteceu com Paulo. A partir desse encontro com Jesus, a sua vida nunca mais foi a mesma. E ele mesmo, depois de Saulo, por onde ele passava, nas cartas que ele escrevia, nas igrejas por onde ele passava, e nas suas pregações e ensinos, ele fazia questão de revelar isso, de mostrar isso, quem eu era antes de Jesus e quem eu passei a ser depois de Jesus, como era a minha vida antes e como passou a ser a minha vida depois que Jesus me encontrou, depois desse meu encontro com Cristo. Abra comigo, por favor, alguns textos aí importantes. Filipenses capítulo 3, versículos 3 a 6, nós já lemos, que mostra quem ele era, a sua posição, todo o seu currículo. E outro texto em 1 Timóteo, no capítulo 1, a partir do versículo 12. Esse é um texto que a Mirtes gosta muito, gosta muito de pregar nele. E nós nos identificamos muito com a história de Paulo e aquilo que ele fala a respeito de si próprio. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12 em diante, diz assim: sou grato. Então veja essa gratidão sincera e profunda que sempre esteve no seu coração. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério apostólico. Agora veja o que ele diz no verso 13: a mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Então veja como ele se reconhece, Então antes de Cristo, ele era esse miserável, blasfemo, perseguidor, insolente, ignorante e incrédulo. Verso 14: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então a graça o alcançou, a graça de Deus transbordou em sua vida, em seu coração, em sua história. Lá em Romanos ele diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós então cantamos: a graça superabundante, graça superabundante, graça. Então a graça transbordou. Versículo 15: fiel é a palavra e digna de toda aceitação,
que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, aqueles que vivem nessa crise profunda na sua existência. Ele veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Dos quais eu sou o principal. Então, esse era o Paulo antes, e ele reconhece isso. Mas quando Jesus o alcançou, a sua vida mudou radicalmente. E ele não mudou o propósito da vida, ele entendeu o verdadeiro propósito da sua vida em Cristo Jesus. Então veja, Paulo reconhece o seu estado e a sua situação miserável, em que ele vivia porque estava distante de Deus, não conhecia de fato a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O outro texto que eu deixo para os irmãos lerem em casa é Romanos capítulo 7. Eu acho que esse texto de Romanos 7 é o texto da angústia, da angústia de Paulo, e que é muitas vezes a nossa angústia também. Então depois, com calma, por favor, leiam Romanos capítulo 7 todo. Eu vou ler apenas o finalzinho do capítulo 7 de Romanos, a partir do versículo 25. 24 e 25, tá? 24 e 25. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então ele dá esse grito de desespero, esse grito de angústia, no finalzinho desse capítulo 7. Ele diz assim: desventurado homem que sou, quem me livrará dessa morte? E ele então responde: graças a Deus por Jesus Cristo. Então, em Cristo ele encontra a solução para essa angústia de querer fazer o bem, mas muitas vezes não conseguia fazer o bem, estava sempre fazendo o mal. Isso gerava então angústia no seu coração. Então essa experiência de Paulo, ela é riquíssima, porque mostra quem ele era, tentando encontrar o sentido da vida, e quem ele passou a ser depois que teve um encontro pessoal e real com Jesus Cristo na estrada de Damasco. Então esse encontro com Jesus, registrado lá em Atos capítulo 9, mudou profundamente, radicalmente a sua história e o curso da sua vida. Porque Jesus o encontrou nesse estado de miséria em que ele vivia e mudou completamente a sua maneira de pensar, de sentir e de agir. Então nós conhecemos o Paulo ou Saulo antes do seu encontro com Cristo em Atos 9 e o Paulo depois do seu encontro com Cristo, também registrado ali em Atos 9. O que ele passou a ser quando Jesus o encontrou na estrada de Damasco. E olha que ele estava indo para Damasco para cumprir esse propósito de prender, de matar os cristãos, de perseguir a igreja, de perseguir o cristianismo. E ele tem então um encontro com o Senhor Jesus, e esse encontro com o Senhor Jesus mudou completamente a sua vida, mudou completamente a sua história. E por causa desse encontro com Jesus, dessa experiência com o próprio Cristo, é que o apóstolo Paulo então faz esta afirmação de Filipenses capítulo 1, versículo 21. Eu convido então você a voltar em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Ele diz: porquanto para mim o viver é Cristo. Vamos repetir? Porquanto para mim o viver é Cristo. Então ele tem um encontro com Jesus. E quando ele encontra-se com Jesus, ele encontra então a razão da sua vida, a razão da sua existência. Ele passa então a fazer de Jesus o mais maravilhoso e fascinante projeto da sua vida. Ele decidiu então dar esse salto de fé. Ele decidiu então dar esse salto não de uma religião para outra religião, mas ele decidiu dar esse salto de fé ao próprio Deus, porque Deus o preparou para dar esse salto.
Por ele próprio, ele jamais teria condições de fazer isso, de tomar essa decisão na sua vida, mas foi porque a graça de Deus o alcançou e o envolveu, e o capacitou então a entregar-se totalmente ao Senhor. Percebam que ele estava caminhando na sua ignorância. Quem o encontrou foi Jesus, não foi ele que encontrou Jesus, foi Jesus que o encontrou. Foi Jesus que veio em busca dele, foi Jesus quem veio ao encontro dele na estrada de Damasco, porque o Senhor tinha planos, tinha propósitos estabelecidos na glória para ele nessa terra. E ele foi salvo então de uma forma poderosa e graciosa na estrada de Damasco. E ele então decidiu focar, concentrar toda a sua vida, toda a sua existência, todas as suas ações no próprio Cristo, que o havia resgatado, libertado, salvo, transformado pelo seu poder e pela sua graça. Por isso é que ele declara: para mim o viver é Cristo. O que eu vou fazer a partir de então? Eu vou viver para Jesus, eu vou seguir a Jesus, eu vou servir a Jesus, eu vou entregar a minha vida totalmente em suas mãos, no seu altar, para que ele me use conforme a sua vontade e para a glória do seu santo nome. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que é lucro? Porque eu sei exatamente para onde eu vou quando eu partir deste mundo. Eu vou para a glória, eu vou para a eternidade, eu vou para a presença do Senhor. Então a minha eternidade está segura, porque em Cristo Jesus eu recebi não somente a resposta para a razão da minha existência nessa terra, mas em Cristo Jesus eu recebi também a certeza, a garantia da vida eterna. Então ele estava plenamente seguro nessa terra e estava também plenamente seguro na eternidade. Venceu essa angústia que acompanha a humanidade por milênios e milênios, ao ter esse encontro pessoal com o próprio Senhor Jesus Cristo. E ele diz mais, vamos agora para o capítulo 3, a partir do versículo 7. Depois dessa declaração: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, ele declara a partir do verso 7 do capítulo 3: mas o que para mim era lucro, ou seja, toda essa sua formação, todo esse currículo apresentado, tudo aquilo que ele fez achando que estava certo e que isso era o propósito da sua vida e que isso trazia lucro para a sua existência, ele diz: mas o que para mim era lucro, isso considerei como perda. Por causa de quem? Por causa de Cristo. Então ele passa a dizer: somente em Cristo a vida vale a pena. Somente em Cristo eu encontro a razão da minha vida e da minha existência nesse mundo. Então tudo isso que eu fiz, toda essa formação aos pés de Gamaliel, um dos maiores sábios da minha época, todo esse meu zelo, porque eu sou hebreu de hebreus, da linhagem dos fariseus, todo esse meu zelo pela lei farisaico, dentro do judaísmo, tudo isso não valeu de nada. Eu considero tudo isso como esterco, eu considero tudo isso como perda, porque agora a razão da minha vida, o foco principal da minha existência nessa terra é o Senhor Jesus Cristo. Para mim o viver é Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Para quê? Para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para quê? Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vejam, amados, que afirmações, declarações maravilhosas, e profundas, feitas pelo apóstolo Paulo. Não são vãs filosofias, não são especulações humanas ou lucubrações mentais,
como fazem os filósofos, para encontrar o sentido da vida. São afirmações seguras, com convicções profundas, embasadas na palavra, embasadas no próprio Deus. E eu quero então concluir a nossa palavra perguntando a você: você já encontrou a resposta para essas 3 grandes questões da vida? Você sabe exatamente de onde você veio? Qual é a sua origem? Qual é a sua identidade? Quem de fato você é? Você sabe por que e para que você está nesse mundo? Há muitos que acham que são frutos do acaso. Eu sou um acidente histórico. Meus pais se descuidaram e eu nasci. Será que você é fruto do acaso? Ou será que existem propósitos bem definidos na eternidade, na glória, para a sua vida, neste mundo, pelo próprio Deus Criador? Por que e para que você está aqui? Será que é só para nascer, crescer, constituir família, trabalhar, conquistar casas e casas, que depois ficam aí para os filhos brigarem por elas? Será que esse é o sentido da vida? Trabalhar, ganhar dinheiro, comprar propriedades, ter filhos, netos. Essas coisas podem ter até o seu lugar e o seu valor, mas elas são o sentido da nossa existência, da nossa vida neste mundo? Qual é o propósito da minha vida nessa terra? Por que e para que eu estou aqui? Será que existe um algo mais? Ou será que a vida é essa mesmice, no dia a dia, que eu estou a viver? A vida é só isso? Ou será que existe um algo mais de Deus para a minha vida neste mundo? Qual é o propósito da minha vida? Qual é o propósito da minha existência nessa terra? Por que estou aqui? Por que eu existo? E para onde eu vou? Você realmente tem certeza, tem convicção profunda da sua salvação, da vida eterna em Cristo Jesus? Ou será que em momentos de angústias, tristezas, de dificuldades, as suas convicções são abaladas ou sufocadas pelas circunstâncias da vida, e isso tem então gerado tristeza, angústia no seu coração, e a sua vida tem perdido o sabor, a sua vida tem perdido o brilho, a sua vida tem perdido o sentido? Para onde eu vou quando partir desse mundo? Em Cristo nós temos a resposta. Em Cristo nós temos a segurança plena de onde de fato vamos viver a eternidade. Essa vida eterna, essa vida celestial, essa morada celestial que Ele preparou para todos aqueles que creem no seu nome. Para mim, o viver é Cristo. Você não vai encontrar as respostas na religião, você não vai encontrar as respostas no mundo lá fora, entregando-se aos prazeres, às sensações e às paixões da vida. Você não vai encontrar a resposta nem em si mesmo, em si próprio. A resposta para essas perguntas está na palavra. Nessa palavra. A resposta para essas perguntas está no Senhor da palavra. Porque a Bíblia é a palavra escrita, mas Jesus é a palavra encarnada. Então a resposta para essas perguntas está sim na palavra escrita, mas acima de tudo a resposta a essas perguntas está na palavra encarnada, na palavra viva, que é o próprio Senhor Jesus Cristo.
Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós encontramos a resposta para a nossa existência nesse mundo. E temos então condições de afirmar como Paulo afirmou: porquanto, para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro, porque eu sei exatamente para onde eu vou quando eu partir deste mundo. E essas convicções, amados, jamais sejam sufocadas por esse mundo difícil que nós estamos a viver. Que essas convicções jamais sejam removidas da sua alma, do seu coração, porque elas são as bases da sua vida, da sua existência, e elas vão gerar profundo contentamento. Mesmo que você enfrente lutas e adversidades, vai haver contentamento. Porque aqui mesmo em Filipenses, Paulo afirma, né? Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, sem ser honrado ou humilhado, sem ter fartura como também escassez. Eu aprendi a estar contente em todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Por que ele afirma isso? Por que ele afirma que havia contentamento, mesmo quando nós olhamos para a sua história e a gente vê como ele sofreu por causa de Cristo nessa terra? Porque esse contentamento era interior, por causa das convicções profundas que ele tinha na sua alma, de onde ele veio, por que ele estava aqui e para onde ia quando partisse deste mundo. Que esse contentamento acompanhe a minha alma, o meu coração, e acompanhe também a sua alma e o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos ficar em pé, depois nós vamos passar a palavra ao nosso ministério de louvor. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã. Talvez esse mês de setembro esteja sendo um mês terrível, difícil para você. Muitas angústias, lutas e adversidades. Talvez essa semana também tenha sido uma semana terrível. Eu não sei como está o seu coração, não sei como está a sua alma, não sei como está a sua fé no próprio Senhor. Mas se você entrou aqui nesse santuário, nesse lugar, nessa casa de oração, percebendo que a sua fé está fraquinha, ou tem sido abalada pelas circunstâncias da vida, pelas lutas, pelas adversidades que você tem enfrentado, as situações que têm se instaurado na sua alma e que você não tem percebido, não tem conseguido lidar com elas. Isso tem gerado angústia no seu coração. Eu quero orar por você nesse momento, se você desejar. Então, se você está a enfrentar essa situação na sua vida, faça um sinal assim com a sua mão, para que eu possa ver. Se você está a enfrentar, eu quero orar por você em nome de Jesus. Amém. Então vamos fazer uma oração de fé. Vamos dar esse salto, não um salto no escuro, mas um salto de fé, um salto confiante no Deus que tudo pode, que tem a resposta e a solução para todas as situações do nosso dia. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa palavra ministrada, e rogamos que Teu Espírito Santo continue a aplicá-la à nossa vida, ao nosso viver, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, ajuda-nos a colocarmos em prática essa palavra na nossa vida, a nos apropriarmos de fato e de verdade dessa palavra,
porque nós aprendemos, ou fomos lembrados nesta manhã, de que é no Senhor e tão somente no Senhor que nós encontramos as respostas, as soluções para todas as questões que envolvem o nosso viver. Envolve o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, que envolvem até a nossa eternidade. E aprendemos que em Cristo nós temos a plena convicção da razão da nossa existência, da razão da nossa vida, do propósito do nosso viver nessa terra. E em Cristo, e por causa de Cristo, e por causa desse encontro que tivemos com Ele um dia, no dia da nossa conversão, quando Jesus, à semelhança de Paulo, veio ao nosso encontro, nos alcançou em nosso estado de morte, de miséria, e nos salvou. Nesse dia nós encontramos a razão da nossa vida. E nós então podemos afirmar, como Paulo afirmou, porquanto para mim o viver é Cristo. Para mim o viver é Cristo. E o morrer é ganho, o morrer é lucro, porque eu sei exatamente para onde eu vou, se eu partir ou quando partir desse mundo. E viver para Jesus, servir a Jesus, seguir a Jesus, é o mais empolgante, é o mais maravilhoso, é o mais fascinante projeto da minha vida, da minha existência nesta terra, porque Jesus é a razão da minha vida, é a razão da minha existência, e em Cristo eu encontrei o sentido para a minha vida nessa terra. Mas tu sabes, ó Deus, que nós somos frágeis muitas vezes, e não sabemos lidar com algumas situações e circunstâncias que envolvem o nosso viver, mas louvado seja o teu nome, porque tu estás conosco sempre, tu nunca nos desamparas, nunca nos deixas sozinhos, tu estás conosco sempre, e tu nos ajudas, tu nos fortaleces, e se tropeçarmos, tu estendes as tuas mãos graciosas e poderosas, e nos levanta, e nos coloca novamente no caminho. Louvado seja o teu nome, porque em ti nós podemos confiar, em tuas mãos nós estamos verdadeiramente seguros, e nós queremos, ó Pai, nessa manhã, mais uma vez, dar esse grande salto, esse salto no transcendente, mas esse salto também no imanente, sabendo, ó Deus, que tu, apesar de habitares um alto e sublime trono, estar assentado num alto e sublime trono, apesar de habitares na glória, na eternidade, apesar de seres um Deus infinito, transcendente, tu és também um Deus imanente, tu estás presente aqui nesse lugar, tu estás presente em nossa vida, e nós podemos perceber a tua presença sobre nós, e principalmente em nós, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. E nós então damos esse salto de fé, esse salto de entrega, entregamos a nossa vida, entregamos as nossas angústias, as nossas preocupações, os nossos conflitos, nós nos entregamos totalmente em tuas mãos, porque temos certeza absoluta de que tu tens cuidado de nós, e que tu venhas então, ó Deus, com poder, com graça, em cada vida aqui nessa manhã, trabalhando, Senhor Deus, em todas as áreas do seu viver, e trazendo as respostas e as soluções para todas as situações que envolvem as suas vidas. O que nós pedimos, ó Deus, é que tu não permitas que saiamos daqui da mesma forma que chegamos, da mesma forma que entramos, mas que possamos sair com algo novo em nossos corações. Então renova a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria, o nosso contentamento no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Vem sobre nós com teu Espírito, age no nosso viver, transforma a nossa vida, levanta-nos, ó Deus, desse estado de derrota, de prostração, de angústia, de tristeza, de desânimo, de
de incredulidade. Levanta-nos, Senhor, estende teu braço forte e restaura-nos, cura-nos, transforma-nos nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Age com poder, ó Deus, na vida do meu irmão, da minha irmã, muda a sua história, estabelece, ó Deus, um novo tempo, uma nova realidade, porque sabemos que Tu és poderoso para isso, Senhor. Toma cada vida que aqui está em Tuas mãos, cada lar aqui representado, e faz esta obra que somente Tu podes fazer. Nós pedimos isso, agradecidos, em nome do Senhor Jesus, o Teu Filho amado, a razão da nossa vida. E todo o Teu povo diz amém e amém, Senhor. Amém, amados? Permaneça em pé, nós vamos louvar o Senhor e estaremos então em cena. Estamos a chegar ao fim. Vamos terminar exatamente com esta afirmação: careço de Jesus. Que realmente nós firmemos a nossa vida, a nossa esperança e as nossas respostas nesta pessoa, Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos cantar, vamos terminar declarando: careço, isso, careço de Jesus. Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo